Era um demônio? Ele não estava fazendo a vontade do Pai? Ou ele estava em pecado? Ou ele não tinha uma vida de oração? A partir de hoje, se você ouvir isso, você vai amar as pessoas que falam. Elas não sabem o que estão falando. Jesus, Deus, homem de oração, vivia em comunhão com o Pai, mas ele pediu para o Pai afastar aquele cálice. Seria duro tomar, mas tinha que tomar. E a Bíblia diz que Deus não tirou a ansiedade de Jesus. Ele teve que lidar. E você quer que Jesus, que o Pai venha, arranque a sua ansiedade. Não vai arrancar. Se não arrancou do próprio filho, não vai arrancar a sua. Sabe por quê? Porque você é potente, você tem que lidar assim como Jesus lidou. A Bíblia diz que veio um anjo do céu que o fortalecia, mas não tirou aquela angústia. Versículo 44. Estando angustiado, toda ansiedade gera um sentimento de angústia. Por isso que Jesus estava angustiado. A Bíblia já me diz que Jesus estava assim. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ó, a angústia começou a aumentar e Jesus ora mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enfim, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, aí você sabe a história. Judas traz Jesus. Só que tem um detalhe. Lucas, médico, um homem que acessava a ciência, por isso que ciência não é do diabo, tá? Por que nós temos essa informação do sangue, suar sangue? Porque Lucas era médico, então ele nos dá um detalhe que os outros discípulos não deram. E esse detalhe hoje, o que Jesus teve é o que nós chamamos de hematidrose. Pico estressor, tão emocional, tão agudo, tão terrível, que rompe os vasos sanguíneos. E a pessoa começa a ter o sangue sair. E ela sua por conta do nível estressor e o sangue se mistura ao suor. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus era um homem sem Deus? Para de falar e para de assumir essa mentira que infelizmente o diabo coloca até no meio do povo de Deus. Não tem Deus, não tem oração. Se a pessoa falar isso, deixa ela falar. Ela está na ignorância, mas você tem a luz agora. Se fortaleça. Jesus passou pelo processo ansioso. Ele não ficou com ansiedade patológica, mas ele teve um pico ansioso. Mas ele conseguiu vencer, porque Deus o fortalecia. Por que Deus o fortalecia? Para ele ter forças para resistir e vencer essa ansiedade. Sabe por que Deus ele te fortalece? Para você vencer. Mas se você está numa ansiedade patológica, aceite. Está paralisada, vive em hospital, os exames estão ok, exame de sangue está tudo certinho com você. O médico diz, olha, você não tem problema nenhum do coração, você não tem problema nenhum, você está bem. Mas você vive no médico, vá cuidar das suas emoções, cuide do templo do Espírito Santo que é o seu corpo, que é a sua mente. Por quê? Ansiedade patológica que não é tratada, ela vai desencadear outras doenças mentais e no corpo. Não vale a pena ficar assim. Até quando? Viver em sofrimento ou negando seu filho. Eu sou crente, eu oro e jejuo. Não, eu não vou levar meu filho no terapeuta, eu vou orar para Deus curar. Menino, ore mais, jejue mais. Esse menino ora, esse menino jejua. Você quer que teu filho se mate? Entre no processo de automutilação? Leva um terapeuta. Busca ajuda. Em nome de Jesus. Não tem problema que os outros vão dizer. Problema é do outro. Por isso que muitas mulheres adoecem, vivem preocupadas com o que os outros vão pensar. Para com isso! Jesus não se preocupou com o que iam pensar. Quando ele foi crucificado, ele só foi... Queridas, ele só tinha um lenço cobrindo a sua nudez. O que ele viveu, se ele se preocupasse com a humanidade, o que vão achar dele, o que as próximas gerações vão pensar de mim? Pouco importava, o mais importante era salvar a humanidade. Quem você precisa ajudar? É teu filho, tua filha? É você? Pouco importa. Vá ajudar seus filhos. Ajude-se, cuide de si, cuide da sua casa. Resolva a ansiedade patológica, porque ela pode levar a problemas gravíssimos. Bom, como eu prometi, vamos responder algumas perguntas aqui no Instagram que vocês me pediram e eu abri uma caixinha de pergunta para entender e veio muitas perguntas. Primeiramente, veio assim, ó.
Eu não vou dar o nome, tá bom, meninas? Porque nem todo mundo gosta de ser identificadas. Antes eu falava nome, mas hoje eu não falo mais não, porque deu muito problema. Então não vou dar nome, tá? Se eu quero ser identificada, aí você me fala aqui, pode me identificar. Do contrário, eu não identifico, tá? Ansiedade espiritual é ataque do inimigo contra a mente? Aqui tá o detalhe, ó. Ansiedade não é espiritual. Não, 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 não. Ansiedade faz parte, é um sentimento que o ser humano tem. Ansiedade é saudável. Quando eu não resolvo os problemas da vida, aí essa ansiedade vai para uma ansiedade patológica. Vou adoecer. Ela fica doente, essa ansiedade, tá? Patológico é doente. Então, ansiedade espiritual é ataque do diabo contra a minha mente? Veja, o diabo sabe que todo mundo tem ansiedade. Só que ele sabe que você também tem situações que tem dificuldade em resolver, porque você não estuda sobre si, você não se conhece, e ele te conhece muito bem, ele sabe dos traumas da sua infância. Ele sabe que, vamos dar aqui um exemplo, que a sua mãe tinha ansiedade. Por quê? Porque ela sempre vivia com medo do futuro, e você aprendeu isso, e lá no fundo você sempre tem medo do futuro. O diabo sabe, ela tem esse trauma. Eu vou fazer o que com ela? Eu vou colocar situações e pessoas que dão errado na vida para ela entender que o futuro é muito ruim. O diabo, veja, ansiedade não é espiritual, mas o diabo, o ser espiritual, ele mobiliza situações e você, sem conhecimento, acaba sendo enganada por ele. Querido, não é só porque você ora e jejua que você não vai ser enganada pelo diabo. Não estude a Bíblia, não, para você ver. Não estude, não conheça sobre saúde física. Não estude sobre diabetes. Você vai ter uma diabetes, você orando ou jejuando. Não vai te eximir. Tem que estudar. Tem que conhecer. Mas a gente prefere ficar na novela, né, gente? Eu não, né? Deus me livre. Não sei nem o que é televisão. Do fundo do coração. Não perco meu tempo. Cada um com seus problemas, cada um resolve a sua vida. Mas o detalhe é, não conhece nada sobre você. Não conhece o campo emocional. Você está acostumada a ser desequilibrada. Aí o diabo sabe desse seu desequilíbrio, que você tem medo do futuro, um exemplo, ele mobiliza situações para você ter ali medo do futuro. E ele sim mobiliza, ele tenta distorcer a realidade para você, e aí vira um contra-ataque. Um ataque nas suas emoções, um ataque espiritual. Então, todo ataque espiritual, sempre, para ter esses ataques, para o diabo te atacar, ele tem que mexer nas tuas emoções. Não existe ataque espiritual sem atacar as tuas emoções. Guarda isso na sua mente. O diabo não ataca por atacar. Ele tem que te deixar com medo, ansiosa, descontrolada, com raiva, insegura. Ataques do diabo sempre será nas emoções, porque a emoção é que mobiliza o ser humano. É a emoção que te permite fazer algo ou ficar paralisada. Por que muitas mulheres não fazem o que Deus manda? Porque elas são inseguras. Aí vem uma batalha espiritual, sim, uma guerra. O diabo mexe com essa insegurança. Por isso que você tem que iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Ansiedade não é espiritual, é um sentimento. Agora, o diabo, como ser espiritual, mobiliza situações para que você adoeça, se você não tiver conhecimento sobre si. Ataque na mente, com certeza, o diabo ataca a mente também, com um monte de mentira, com um monte de bobeira. Se você não se autoconhece, se você não consegue ter força para resolver os problemas da vida, inclusive acessar os seus traumas da infância, se você não acessa os conflitos inconscientes, que o diabo sabe qual é, mas você não sabe, mas ele sabe, ele te dispara com vários dardos para mexer com esses conflitos inconscientes que você nem sabe, mas o diabo tem o ouro na mão quando você não se conhece. Ele te tem na mão, sim. Deus guarda você. Mas ele muitas vezes te desestabiliza. Por que ele desestabiliza muita mulher de Deus, que é de oração e de jejum? Porque elas não se autoconhecem. O diabo sabe dos conflitos inconscientes, ele mexe aqui e aí te deixa desestabilizada. A ansiedade não é espiritual, é um sentimento. O diabo, como ser espiritual, faz de tudo para você adoecer. Como ansiedade patológica, que você se permite adoecer. Não é ele que te adoece, tá? Ele coloca situações, você não sabe resolver, você não consegue entender os caminhos de solução, você vai adoecer. E aí, o problema está gerado. Então, vocês entendem, queridas? Ansiedade, essa irmã aqui perguntou, ansiedade é espiritual? É ataque do inimigo contra a mente? Ansiedade não é espiritual, mas o diabo ataca sim para você ficar adoecida, tá bom? Aqui, ó. Toda vez que vejo meu ex-marido, tenho crise ansiosa. Não perdoo a traição dele. Aqui, ó.
Eu vou fazer uma live sobre perdão, acho que amanhã. Mas o fato é o seguinte, sabe por que você tem essa crise ansiosa, irmã? Aqui está a resposta do seu problema. Primeiro, porque você não perdoa esse marido. O perdão, quando vocês não perdoam, vocês estão mobilizando o corpo a ter raiva. E quando a mente tem raiva, né? Você tem a raiva como emoção. E quando você tem essa raiva, você libera muitas substâncias tóxicas no corpo. Aí você não entende por que vive doente. A crise ansiosa é porque você não lida com a separação, provavelmente, e porque você não perdoa algo com seu marido. E quando eu falo perdão para o marido que trai, você não perdoa a traição, não perdoa a traição. Se você não perdoa a traição, veja, não, o perdoar não é simplesmente voltar, reatar. Não, de repente não dá mais para ficar junto, não tem problema, mas tem que perdoar. Você